7 thrillers para você assistir hoje no Max, no antigo HBO Max, e eu reforço o hoje porque de todos os streamings, o Max é o que mais tira filmes. Quando você acha que você tem uma lista de filmes montada, ela simplesmente some porque vários e vários filmes saem todas as semanas. Então, olha, se você estiver assistindo depois, olha a data desse vídeo, porque muitos desses vídeos de recomendação que eu faço, tem gente que assiste o vídeo 1 ano depois, 6 meses depois, 2 anos depois e falam: nenhum desses filmes está no streaming. Sim, porque os streamings funcionam assim, os filmes estão entrando e saindo o tempo inteiro. Mas para esse final de semana ficam essas recomendações. Pelo menos para esse final de semana, eu acho que esses filmes devem ficar mais tempo. 7 recomendações de thrillers, filmes de suspense, essa lógica, né, do filme de suspense, mas que alguns têm um pouco mais de ação, alguns envolvem também outros gêneros. 7 filmes que eu gosto demais. O primeiro filme da lista é da década de 70, de Martin Scorsese. Estou falando de Taxi Driver. O Max ainda é um dos streams que mais tem filmes um pouco mais antigos, alguns até da Hollywood Classic e tudo mais. Entre eles está Taxi Driver, um dos filmes que marca aquele período da nova Hollywood, o período dos anti-heróis, o período de crítica mesmo aos Estados Unidos, à política americana, e um filme que é muito interessante, né, como ele trabalha com todos esses elementos desse personagem que é muito detestável, essa ideia mesmo de uma paranoia, de um pós-guerra e mesmo a ambiguidade que se tem na exaltação desse personagem. Ao final, acho Taxi Driver um filmaço que está no catálogo da Max. O segundo filme é um que eu já recomendei várias vezes aqui no canal, lá no Instagram, um filme que deveria ser muito mais conhecido do que ele realmente é, de um diretor que deveria ser muito mais conhecido do que ele realmente é, o diretor S. Craig Zeller, que eu comentei até no vídeo de terça-feira, em que eu falo do caso da Gal Gadot e tudo mais, eu comento sobre ele. Estou falando do filme Justiça Brutal, um filme que traz muito da ideia do thriller policial, do suspense policial, mas com uma dinâmica muito própria, né, até de tempo. Então é um filme que muitas vezes estende muito mais esses personagens em tocar e tudo mais, e um filme que provoca muito em como ele trabalha, como ele lida com a violência, como ele lida com esses personagens. Também tem um final que é bastante emblemático, é um filmaço. Eu acho Justiça Brutal um dos melhores filmes dos últimos anos e que deveria ser muito mais assistido do que ele realmente é. Bom, ele está na Max, então fica a dica para vocês. O terceiro filme da lista é de David Fincher, que tem alguns filmes que eu gosto bastante dele que também estão na Max, mas hoje eu recomendo Zodíaco, meu favorito dele, e que tem menos reconhecimento para mim do que merece. Zodíaco é um filme, para mim, fantástico, com todos os elementos, que envolve até alguns elementos de horror, algumas cenas de terror, assim, muito propriamente ditas, muito, muito boas. Tem uma cena ali que envolve a casa e um personagem misterioso, que é uma das cenas que melhor trabalha essa dinâmica do suspense. Então eu gosto muito desse filme, que é baseado em fatos reais, baseado em um assassino real, antes desse período de exaltação, né, dos serial killers, do true crime e tudo mais. Mas é um filme que trabalha bem nessa dinâmica da investigação mesmo, e da reinvestigação muitas vezes, sem necessariamente uma resposta pronta ao final. Acho o Zodíaco um filmaço, o melhor filme da carreira do Fincher. O quarto filme da lista é também o meu favorito da carreira de outro grande diretor. Estou falando de Clint Eastwood, estou falando de Sobre Meninos e Lobos, filme que a gente debateu recentemente até no meu cineclube, então caso você não conheça, tem o link aqui embaixo para o meu curso vitalício, para o meu cineclube, que esse mês é o mês, inclusive, de Alfred Hitchcock, agora em abril, né? O próximo mês é o mês de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, então tudo a ver com esse vídeo aqui. E o filme Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, a gente debateu alguns meses atrás, quando a gente falou do diretor, que é também um filme que fala muito, né? Conversa muito com a carreira do Clint Eastwood, conversa muito com o próprio Estados Unidos, né? Como o Clint Eastwood vê os Estados Unidos, como ele não vê uma possibilidade nessas instituições, né? Então, meio que esses personagens que são deixados à deriva de alguma forma e que tem um passado ali muito presente naqueles personagens, e um dos momentos mais emblemáticos também, como ele trabalha a montagem, como ele trabalha a sugestão de quem fez ou não aquilo. Sobre Meninos e Lobos eu acho um filmaço. Quinto filme da lista é uma espécie de noir que tem o suspense, que também é um filme em período de guerra, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é também um dos grandes romances da história do cinema. Estou falando de Casablanca, um dos filmes que meio que tem a cara daquela Hollywood clássica, mas já uma Hollywood clássica
nesse período da década de 40, nesse período de guerra, pós-guerra, que já começa a ser um pouco mais pessimista, muito presente na figura do Humphrey Bogart, e aqui um dos maiores casais e um dos melhores finais que a gente tem no cinema, um dos melhores roteiros, inclusive, é um dos filmes que é muito estudado em livros de roteiro e tudo mais, os diálogos, como eles são escritos. Acho Casablanca um filme assim formidável, eu gosto muito, muito mesmo. Se eu falei que eu vou fazer o Cineclube do Hitchcock, um dos maiores diretores que se inspiram e que refletem e que fazem filmes hitchcockianos é o Brian De Palma, e a recomendação, a sexta recomendação é Dublê de Corpo. Um dos melhores, se não o melhor filme da carreira do Brian De Palma, um filme que remete muito à Janela Indiscreta, que remete muito a Vertigo, mas desse jeito do Brian De Palma, onde tudo é muito mais explícito, tudo é muito mais escrachado, tudo é muito mais exagerado. Ele trabalha isso muito bem, com um filme que funciona muito bem como thriller de investigação e com todo o domínio de linguagem que ele tem, né, de cinema mesmo. O Brian De Palma é um dos maiores diretores da história. Dublê de Corpo é um filmaço. O sétimo eu quis deixar um filme mais recente, um filme que inclusive dividiu opiniões no ano passado, um filme que também fala sobre os Estados Unidos, fala sobre questões políticas, ainda que não tão explicitamente, né? Ele não se posiciona tão explicitamente, mas acho que ele funciona muito bem nessa dinâmica do jornalismo de guerra, né? Então um thriller que envolve muito o jornalismo de guerra. Estou falando de Guerra Civil, um filme que eu gosto bastante, que eu já usei em aula do curso também para falar de fotografia, e a escolha do fotografar, a escolha das imagens, a escolha de como representar uma realidade a partir da lente de uma câmera. Sei que muita gente não gostou de Guerra Civil, eu gosto muito, muito mesmo, acho Guerra Civil um dos ótimos filmes do ano passado, então fica a sétima e última recomendação desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais você já assistiu, quais você quer rever, quais você ainda não viu, quais você ficou feliz pela recomendação. Qual outro streaming vocês querem que eu faça? Fazia um tempo que eu não fazia esse vídeo de recomendação, vou voltar a fazer mais agora que passou o Oscar. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Minhas redes sociais estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado, assim como o meu Cineclube, que eu falei pra vocês que tá bem legal, o mês de Alfred Hitchcock, a gente vai debater Psicose e um outro filme, A Escolha dos Membros, e também vai ter uma aula minha, e se você assinar, você tem todo o conteúdo anterior dos últimos 8 meses, todas as aulas, todos os encontros, todos os debates, você tem acesso enquanto você tiver assinado, e também o meu curso, que agora é vitalício. Então você assinando, você tem ele para o resto da sua vida, 40 aulas para você se aprofundar mais em cinema, em debates sobre cinema, história do cinema, fotografia, roteiro, montagem, enfim, um curso bem completo que eu recomendo para vocês. Por hoje é isso e corta!